Viva com Propósitos. Olá, bem-vindo ao programa Viva com Propósitos, da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, oferecido por Grupo HP, Vigilância e Serviços, trabalhando para a sua segurança. Muito obrigado pela sua audiência. Gostaria de deixar para o seu coração um versículo bíblico que se encontra em Provérbios, que diz assim: os homens fazem e criam estratégias, mas o propósito do Eterno é o que prevalece. Provérbios 19, 21. Nós temos os nossos planos e metas pessoais, mas o conselho bíblico é para que você realmente se adeque àquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem uma vontade específica para você. E quando você se adequa à sua vida, aos propósitos de Deus, a sua vida enche de significado e você consegue então viver os propósitos de Deus para você, para a sua família. Hoje no programa Viva com Propósitos teremos convidado especial, pastor Ivonildo Teixeira. Reportagem, culto da palavra Rema, conquista financeira. Espiritualidade com o pastor Alessandro Rocha. Feminina, Leila Paz. Mega Voz com o pastor Marcos Madaleno. E adolescência normal com o ministro Ian Lima. Eu sou o pastor Fabiano Ribeiro, trabalho com o pastor Carlito Paz e hoje estou substituindo ele porque ele está de férias. Vou conversar agora com o pastor Ivonildo Teixeira. Eu quero dizer um pouco de quem ele é. Ele é casado com Mônica Teixeira, pai de 2 filhas, natural de Montes Claros, Minas Gerais, e reside atualmente em Vila Velha, Espírito Santo. Fundador da Igreja do Nazareno, no estado do Espírito Santo, e pastor da Primeira Igreja do Nazareno na praia de Itapoá, em Vila Velha, há mais de 26 anos. Especialista em finanças, escritor com mais de 32 livros, entre eles Até que as Finanças nos Separem, Vivendo na Dimensão das Águias, um sucesso, e Fragrância 2010. 27 livros dos 32 é só sobre a área financeira. Olá, pastor Ivonildo Teixeira. Olá, pastor Fabiano. Muito bom te receber aqui. É um prazer meu estar aqui com você e também com os telespectadores para nós compartilharmos daquilo que Deus tem para nós. Ok. Quero perguntar para você, pastor Ivonildo, qual a sua visão de prosperidade? Você é um especialista no tema, tem se dedicado ao longo de muitos anos, escrevendo, pensando, lendo, pesquisando sobre isso. Na sua opinião, o que é ser próspero? Durante muitos anos, o que foi passado para mim sobre prosperidade era aquela pessoa que tinha muito dinheiro, aquela pessoa que tinha muito patrimônio. E quando eu comecei a estudar sobre esse assunto na Palavra de Deus, eu percebi que a coisa não é bem assim. Há um dos grandes palestrantes hoje no mundo, o Dr. John Maxwell, quando foi entrevistado sobre o que é prosperidade, ele disse: é o que você tem além de casa e comida. E você tendo isso, você agradeça a Deus, você é uma pessoa próspera. Há um outro líder que disse que a prosperidade é a graça de nós não conhecermos a miséria. Mas nós, como cristãos, nós temos que voltar para a palavra. E a palavra prosperidade no hebraico, ela significa você está de bem com você mesmo. Ou seja, começa a haver aí um conflito entre uma prosperidade que vem sendo pregada aí com a definição da língua materna, uma das línguas maternas da Bíblia, que é o hebraico. Há muita gente com muito dinheiro, com muito patrimônio, mas que é infeliz. Se jogam dos últimos andares, se jogam das pontes, se matam. E há pessoas que às vezes moram em lugares tão simples, mas são felizes. Então, a verdadeira prosperidade é quando eu estou de bem comigo mesmo. Agora, qual é a minha? A minha visão não pode ser diferente da palavra de Deus. E é claro que se eu tenho Jesus na minha vida como meu Senhor e como meu Salvador,
Jesus que é o Filho do nosso Pai Celestial, com certeza Ele é aquele do Salmo 23, que nada vai me faltar. Ok. Pastor, por que esse assunto, na atualidade, gera tanta polêmica sobre prosperidade? Parece que, atualmente, até entre o meio evangélico, há um combate sobre esse termo prosperidade. Nós sabemos que há exageros, mas por que a polêmica está tão grande hoje em dia? Pastor Fabiano, a realidade é a seguinte: parece que nós estamos vivendo um momento de disputa. Quem é que consegue ter mais adeptos, mais membros? E nesse afã, há muita gente oferecendo muita coisa que Jesus nunca ofereceu. Há muitas pessoas vendendo o Evangelho como se fosse um produto, e como se Jesus Cristo fosse uma mercadoria, e como se nesses lugares só existisse ali o único caminho para o homem chegar a Deus. E aí começa uma celeuma de coisas que deixa a gente apavorados. Alguns, e eu diria que na sua maioria hoje, apelam para a teologia da prosperidade do vale tudo, que inclusive eu trabalho muito essa questão neste livro aqui, Vivendo na Dimensão das Águias. Eu tento mostrar para o povo o que é essa teologia da prosperidade do vale tudo, ou a teologia da magia, aquela que no estalar de dedo as pessoas conseguem tudo, e tudo zerado, consegue um salário no estalar de dedo, e o melhor salário não é uma casa normal, já é uma mansão. E eu compartilho que é a teologia da prosperidade bíblica, que nos mostra que a vida ela é uma escada. Eu preciso galgar cada degrau e não ficar passando etapas ou pulando etapas. Parece que na Bíblia, então, pastor Ivonildo, a prosperidade tem a ver também com um processo? Com certeza. Esse processo, ele começa, em primeiro lugar, de um modo geral, até para o homem secular, porque às vezes eu sou questionado: como é que você me explica de pessoas que não são cristãos e prosperam? A prosperidade ela está ligada, no geral, na vida daquelas pessoas que trabalham com honestidade, com seriedade. Deus abençoa o trabalhador, independente se ele é um cristão ou não. O trabalho é algo importante na vida do homem. Agora, quando se trata de um cristão, ele já leva uma vantagem fantástica, porque ele recebe Jesus como seu Senhor da vida, como seu único Salvador, e aí ele começa então a ler o manual do fabricante, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. E ele começa então a entender esses princípios que eu posso prosperar na vida, mas também trabalhando. Eu tenho Jesus, eu começo a trabalhar com todo o meu coração, com minha paixão, não enrolando a minha empresa, não enganando o meu patrão, e eu começo a trabalhar com honestidade e começando a aplicar alguns princípios deixados tanto no Velho quanto no Novo Testamento, de homens de Deus que eram em extremos ricos e outros que eram ricos, outros que tinham uma vida abençoadas e outros que mesmo não tendo riqueza, mas que eram prósperos, eram felizes. Ok. Você sabe que esse assunto é de fundamental importância para as nossas vidas. Então, continue com a gente. E agora a nossa equipe, a equipe da Produtora Inspire, participar e ver como está acontecendo o seminário sobre liberdade financeira que o pastor Ivonildo está dando na Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, toda segunda-feira às 19 horas. Depois do intervalo, você vai conferir como que está sendo essa campanha e esse momento tão oportuno para que as pessoas encontrem
à saúde financeira. Continue conosco e logo após o intervalo vamos conferir essa reportagem. Você está assistindo Viva com Propósitos. Grupo HP Vigilância. Há 10 anos trabalhando para a sua segurança. Monitoramento 24 horas. Escolta armada. Vigilância patrimonial. Serviços gerais. O nosso compromisso é satisfazer as suas necessidades com base na ética e transparência. www.hpvigilancia.com.br 12 3941 1113 3941 1113. Você está assistindo Viva com Propósitos. Trabalho, dinheiro, contas. A área financeira é um dos assuntos mais importantes na vida de uma pessoa. A PIB tem realizado todas as segundas-feiras o culto de palavra rema, conquistas financeiras. A Bíblia fala mais sobre finanças, sobre salvação e sobre vida eterna até. Inclusive, são mais de 2.000 citações, né? Então, nós temos que aprender a enxergar o que Deus deixou pra gente como um legado, né? E seguir aquilo que é a vontade dele para nossa vida. Cuidar das finanças com excelência, né? A gente acredita que é uma das áreas onde o ser humano tem maior dificuldade de ter a entrega completa. Assim, para que a gente possa viver a plenitude da palavra, do que a palavra de Deus tem reservado pra gente, a gente entende que isso aqui, receber esse tipo de ministração sobre a nossa vida, é algo que com certeza vai trazer uma transformação. A gente não tem dimensão do que tudo representa a nossa vida financeira com relação à nossa vida também relacional com as pessoas, a nossa vida pessoal. Tudo está relacionado também ao dinheiro. 4 mensagens da série Chave para a Liberdade Financeira já aconteceram. E o preletor é o pastor Ivonildo Teixeira, que conscientizou todos a entenderem as finanças através da Bíblia. Durante toda a minha vida, eu sempre tive muita dificuldade financeira. Eu vim para ver se tinha uma resposta para meus problemas financeiros. E Deus falou comigo. O que a gente aprende é que é Deus em primeiro lugar e tudo que nós temos é de Deus. A gente aprende muito, né? Deus fala muito com a gente, porque tudo que vem na nossa vida é o Senhor que traz. O que vem de bom é Deus que traz, né? E como a gente ser fiel, retribuir apenas 10% com o que Ele traz de tudo na nossa vida, né? Então a gente presta atenção e aprende muito, e Deus toca no nosso coração, a fidelidade a Ele, porque Ele é fiel conosco o tempo todo, né? E para aqueles que estão participando da série de mensagens, estão com grande expectativa para o que Deus irá realizar. Meu Deus, eu acho que é a Shekinah, eu acho que é ver a manifestação da glória de Deus nesse lugar, ver vidas, famílias sendo transformadas. Hoje foi fantástico. Semana que vem eu acredito que vai ser no mínimo 4 vezes mais. Obrigado por continuar com a gente. E você conferiu aí, junto à produtora Inspire, essa reportagem sobre essa série que o pastor Ivonildo está desenvolvendo na Primeira Igreja Batista, na Avenida Francisco José Longo, 1595. Toda segunda às 19 horas. Eu quero te convidar para o grande encerramento no próximo dia 31, na próxima segunda, às 19 horas. Eu quero destacar para você 2 produtos. O primeiro aqui é a Turma do Tizil em A Máquina do Tempo. Você viu uma reportagem no programa passado sobre essa edição dessa apresentação, dessa trupe infantil que tanto ensina. Você pode adquirir, você tem o endereço aí no seu visor para que você possa comprar para suas crianças. E também nós temos este livro do pastor Carlito Paz, Cobertura Espiritual, Como Proteger a Sua Casa do Inimigo. Um livro fantástico que vai ajudar para que a sua família seja protegida contra os ataques de Satanás. Vamos continuar aqui com o pastor Ivonildo Teixeira. Eu quero perguntar para ele agora o seguinte, sobre a prosperidade ainda. Porque esse assunto, prosperidade, pastor Ivonildo, é um assunto espiritual.
Nós podemos ser pessoas que aprendemos a lidar com os nossos recursos, os cursos de administração estão aí, nós podemos ser exímios profissionais nessa área, mas por que, se nós não olharmos espiritualmente essa área, nós não vamos sermos completamente realizados? Porque esse assunto, prosperidade, é um assunto espiritual. Pastor Ivanildo Teixeira. Pastor Fabiano, uma das razões desse assunto prosperidade ser altamente espiritual é porque ele também está relacionado ao dinheiro. Muito embora o dinheiro seja de Deus, o profeta Ageu, no seu livro, no capítulo 2, Deus disse e ele escreveu: minha é a prata e meu é o ouro. E se você notar bem, e todos nós percebemos isso, quase se não todos os crimes e as tragédias que nós temos à volta do mundo, o dinheiro está no meio. É uma coisa impressionante. E, então, quando nós falamos de prosperidade, focando a questão de bens e dinheiro, esse assunto ele é espiritual, daí a razão da Bíblia tocar tanto sobre esse assunto. É de ficarmos com a boca aberta quando nós escutamos de que só a respeito de bens e dinheiro, a Bíblia comenta 2.095 vezes. Quando se envolve a questão de administração, planejamento, esse número já vai para a casa de mais de 2.300 citações. É algo impressionante. De todas as prédicas que Jesus desenvolveu no seu ministério, de 3 anos e meio, Jesus tocou nesse assunto 90 vezes. É o segundo maior tema de Jesus no seu ministério. O Sermão do Monte, que é conhecido por muitas pessoas, onde nós o encontramos em Mateus 5, 6 e 7, nós temos ali 111 versículos, dos quais 22 focam sobre bens e dinheiro. Das 49 parábolas que Jesus Cristo usou, todos sabem que Jesus foi o maior contador de histórias. Das 49 parábolas, 22 ele separou para falar a respeito de bens e dinheiro. Ora, se a Bíblia, um livro sagrado, toca tanto sobre esse assunto, é de se afirmar com toda a veemência que esse assunto é altamente espiritual. Esses conflitos aí dessas teologias, a teologia da miséria, a teologia da prosperidade bíblica, por que esses conflitos? E aí começa a haver uma brigaiada, uma vergonha, e às vezes... O próprio conflito já significa que é um assunto espiritual. Tem uma potestade por detrás combatendo para que as pessoas não entendam isso, né? Você entrou exatamente na nossa série, que nós começamos com você na quarta-feira, e depois nas últimas segundas-feiras nós falamos sobre a necessidade de conhecer uma legião opressora que vem atuando atrás, ao lado, à frente dos homens em relação ao dinheiro, tanto fora quanto dentro da igreja. E muitas pessoas não sabem porque vivem com a vida engessada financeiramente, não conseguem avançar, não param no trabalho, nunca conseguem uma aprovação. Embora ganhando muito, o dinheiro parece que cai dentro de um saco furado, como o próprio profeta Ageu compartilha. O consumismo exacerbado, pessoas descontroladas totalmente com relação ao dinheiro. Isso só nos faz entender uma coisa: Deus, na sua sabedoria, Ele colocou todos esses assuntos para que nós abríssemos os nossos olhos. Olha, meus filhos,
o dinheiro é bênção. Os bens, quando chegarem, são bênçãos, mas sejam bons mordomos. E toma todo o cuidado, nunca colocando o seu coração no dinheiro, nos bens, porque quando você o coloca, aí vem a raiz de todos os males ou de muitos males. Por isso que um dia o saudoso bispo Roberto McAllister escreveu um livro que foi um dos primeiros que eu li nessa área. Dinheiro, um assunto altamente espiritual. E eu concordo 100%. Pastor, onde o senhor passa é uma revolução espiritual, graças a Deus. Mamon sai correndo e Deus estabelece o governo dele na vida das pessoas que abrem o coração para isso. O senhor, com certeza, tem, ao longo da sua história, das ministrações, colhido, né, e visto muitas histórias de pessoas que, depois desses aprendizados, começaram a prosperar. Eu queria que o senhor contasse umas 2 histórias, testemunhos rápidos, sobre pessoas que passaram a ser prósperas de fato, depois desse envolvimento com aquilo que Deus colocou no seu coração de ministração. Pastor Fabiano, eu fui esses dias estimulado pelo meu líder espiritual, o reverendo Amadeu Aparecido Teixeira, pastor da primeira igreja do Nazareno na cidade de Mesquita, Rio de Janeiro, um grande homem de Deus que foi o meu mentor nessa área de finanças, mordomia cristã. E sou muito grato a Deus pela vida dele. Esses dias ele me disse, você precisa escrever urgentemente um livro sobre os testemunhos do que Deus vem fazendo nas igrejas e por onde você passa. Porque eu fui compartilhar com ele alguns testemunhos que aconteceram recentemente quando eu fiz essa série de liberdade financeira na igreja do Nazareno em Nilópolis. E enquanto a série ela vinha sendo ministrada, as pessoas me mandavam e-mails ou me mandavam uma mensagem pelo Facebook e eu pegava aqueles e-mails e começava a compartilhar na semana seguinte. E eu perguntava, a pessoa está aqui presente? A pessoa se levantava e o povo aplaudia a Deus. Uau. Por exemplo, causas na justiça. Eu já perdi as contas de pessoas com causas na justiça e que não saía por nada. E eles sempre ouviam o seguinte, só falta o juiz assinar. Está lá na mesa dele, a caneta está lá, só falta ele assinar. Mas esse só falta assinar, passavam 5 anos, 10 anos, 15 anos. Só falta que nunca chegava. Que nunca chegava. E aí, na hora da ministração da palavra, o segredo está na palavra. E quando eu coloco meu coração na palavra, a fé vem pelo ouvir. Não existe nenhum poder na instituição, na denominação e em nenhum homem. Se nós somos alguma coisa, nós somos um servo ou somos servos usados por Deus. Ministramos a palavra, as pessoas acreditam na palavra e ali nós oramos. E eu acredito, e meus colegas de vários lugares do Brasil e do mundo, inclusive o pastor Carlito, ele disse, Deus lhe separou para esse ministério específico. Deus lhe deu uma unção específica nessa área. E ao final das ministrações, eu oro. E quando oro, aí, alguns dias depois, eu começo a receber cartas, às vezes, um mês depois, pessoas que as causas foram liberadas. Lá em Nilópolis mesmo, um homem que estava com a causa há 19 anos, o alvará dele foi liberado. E ele, tão grato a Deus, não só entregou o dízimo, mas como uma oferta de gratidão a Deus por aquilo. Uma moça que estava precisando de um emprego, Deus abriu uma porta para ela no Bradesco, um excelente salário. Chego, por exemplo, numa cidade como estive ontem, Santa Bárbara do Oeste, que há alguns anos atrás eu cheguei lá, a igreja pequenininha, a igreja que ainda não tinha começado sua construção, a igreja está praticamente com a sua construção
pronta e a membresia triplicada. Uau. Essas coisas inflamam o coração da gente. Nessa série que nós estamos aqui, nós ouvimos no primeiro dia de um senhor que compartilhou conosco que o gerente havia o convidado para ele acertar um valor que ele havia deixado de movimentar a conta e, na verdade, ele pensou que tinha fechado a conta e tinha lá um dinheiro expressivo para ser pago. E ele foi lá para acertar. E acredito que ele é um cristão. Ele foi lá para acertar e quando chegou lá, o gerente disse: você assina isso aqui, nós vamos liberar você desse valor e você toca a conta daqui para frente. Uau, uau, quantas histórias boas. Essa é a ação de Deus. Vamos continuar depois do intervalo com o pastor Ivonildo. E depois do intervalo ainda, você vai ter uma palavra para o seu coração. A espiritualidade é o nosso quadro com o pastor Alessandro Rocha. Continue com a gente no programa Viva com Propósitos. Você está assistindo Viva com Propósitos. Envie felicidade para quem está longe. Assine nossa revista e dê de presente a quem você ama. Por apenas R$ 180, assine por 6 meses. E por apenas R$ 100, assine por 3 meses. Maiores informações, pibnet.com.br. Você está assistindo Viva com Propósitos. Espiritualidade. Olá, eu sou o pastor Alessandro Rocha e estou aqui refletindo um texto bíblico no nosso momento de espiritualidade. Gostaria de ler o texto do Evangelho de João, capítulo 3, que diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe para nascer. Respondeu Jesus: digo-lhe em verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Duas coisas nesse texto me chamam muito a atenção. A primeira é que esse mestre, um doutor da lei, um homem versado nas coisas da religião, vai procurar a Jesus. Mas diz, ele vai à noite. Ele vai à noite que é, do ponto de vista do dia, né, do ponto de vista das horas do dia, esse período onde as pessoas não estão muito na rua, ele vai escondido, mas também à noite, que é a própria noite de Nicodemos. Ele vai buscar em Jesus, que segundo o Evangelho de João é a luz do mundo, e ele vai em sua noite. Tenha coragem de aproximar a escuridão da sua noite com a luz brilhante que é o próprio Jesus. É uma coisa muito corajosa, sobretudo para Nicodemos, que estava numa posição que o colocava assim, no topo mesmo da religião de sua época. Se nós nos encontramos na nossa noite escura, um passo de coragem para nos aproximarmos de Jesus, que é a luz do mundo, é fundamental. Nicodemos se aproxima de Jesus, com tudo aquilo que ele tem como dificuldade, e vai perguntar coisas para Jesus, vai ter uma experiência com Jesus, e Jesus tem só uma coisa a dizer a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Agora, o que significa nascer outra vez? Isso é o que apoquenta, que incomoda a Nicodemos, porque ele, embora tenha ido a Jesus para iluminar a sua noite, ele tem muitas coisas assentadas, ele tem um certo controle sobre a sua vida, sobre a sua espiritualidade, e Jesus faz uma proposta para ele que é desafiadora. Nicodemos parece que tenta fugir da proposta de Jesus, manobrando o que Jesus disse a ele. E diz: Senhor, mas como é que eu vou nascer mais uma vez? Será necessário entrar no ventre da minha mãe para nascer uma segunda vez? Mas eu sou um homem grande, como faria isso?
Certamente isso não é possível. E aí Jesus diz mais uma vez, Nicodemos, para conhecer o reino de Deus, ninguém pode ver esse reino se não nascer da água e do Espírito. Quero chamar a atenção disso. Nós somos chamados a nascer ou renascer do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é como esse útero de Deus, esse útero materno, onde nós vamos sendo feitos, onde nós vamos sendo construídos. O Espírito de Deus é o ventre onde nós, como homens e mulheres, filhos e filhas, somos constituídos. E sem passar por este ventre materno do nosso Deus que nos ama tanto, sem passar por ali, tenha certeza, nós não conheceremos, não experimentaremos aquilo que é a grande mensagem de Jesus, o reino de Deus. Que não é alguma coisa que nos espera quando morrermos. É alguma coisa que já se inaugura aqui. O reino de Deus é uma realidade que, já tendo início aqui onde nós estamos, vai ganhar a sua maior expressão, claro, na vinda de Jesus. Mas aqui, nas nossas relações, aquela relação que eu tenho comigo mesmo, uma vida saudável, uma espiritualidade saudável, uma psicologia saudável, a relação que eu tenho com o outro, com a outra pessoa, a fraternidade, o amor, o serviço, a relação que eu tenho com Deus e também a relação que eu tenho com tudo isso que me cerca, isso que Deus criou, todas essas coisas, se compreendidas à luz do Evangelho, são o reino de Deus. O reino de Deus é uma forma nova de viver esta vida que todos os dias nós experimentamos. Uma forma que, saindo do ventre divino, do Espírito de Deus, é conduzida dia a dia por esse mesmo Espírito. Convido a você a duas coisas, como diz esse texto. Uma, mesmo se você se encontrar numa noite escura de sua alma, vá a Jesus, Ele é a luz do mundo. E a segunda, faça a experiência para a qual Jesus está lhe chamando. Faça a experiência de nascer de novo. Isso não significa entrar no ventre da sua mãe mais uma vez, mas significa se encontrar no ventre de Deus e do Espírito nascer. Desta forma, você poderá ver, mas não só ver, poderá contemplar, vivenciar, experimentar o reino de Deus. E eu lhe digo, isso faz muita diferença para a relação que você tem com você mesmo, com a sua família, com seus amigos, com Deus e com todas as coisas que lhe cercam. Viva essa experiência renovada da vida em Deus. Deus lhe abençoe. Obrigado por continuar com a gente. Você acabou de ouvir uma palavra para o seu coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quando nós ouvimos a palavra muda a nossa vida quando nós colocamos a fé na palavra de Deus. Por isso que no Viva com Propósitos, nós temos sempre uma palavra de Deus para você e para a sua família. Continuo aqui com o pastor Ivonildo Teixeira, e ele é um especialista sobre finanças, mas sempre na perspectiva espiritual. Quero perguntar para ele agora, qual os seus sonhos, pastor Ivonildo, como escritor? O que está aí no forno? Como tem sido também no seu coração esse sucesso, incrível sucesso, com o livro Vivendo na Dimensão das Águias? Como tem estado aí a vida do pastor e escritor Ivonildo Teixeira? Pastor Fabiano, como escritor, eu desejo escrever quantos livros Deus desejar que eu escreva. Nunca foi uma pretensão de escrever nada, mas Deus tem inflamado meu coração. Eu escrevi meu primeiro livro em 1996 e teve um ano que eu escrevi e publiquei 5 livros, hoje um total de 32 obras publicadas. E esse é o recente, Vivendo na Dimensão das Águias. Qual é a síntese desse livro, pastor? Esse livro aqui eu faço uma comparação entre as características da águia com a vida de um homem de Deus que deseja prosperar. Nós sabemos muito bem que a águia ela é a ave que mais se destaca entre todas, na sua maneira de ver, voar, escolher o que come, montar a sua casa nos mais altos píncaros para que os predadores não tenham acesso aos seus filhotes. E
a maneira como ela encara as tempestades, ela é fantástica, ela não foge das tempestades. Então eu mostro que para um homem viver na dimensão das águias, na vida financeira, ele tem que muitas vezes encarar algumas tempestades, algumas provas, e sabe que quando as tempestades vêm e ele bate nessas tempestades, ele vai subir cada vez mais alto. Isso com a ajuda de Deus. Então esse livro aqui é um livro motivacional na área financeira. Até uma frase aqui que não é minha: águias não caçam moscas, ou seja, águias não ficam perdendo tempo com coisinhas pequenas. Por isso, eu acredito que Deus nos chamou não para vivermos como pardais, nem como periquitos, nem como urubus na vida financeira. Embora o pardal voe, mas ele é comum. O urubu ele voa alto, mas fede e só está à procura de carniça. Mas a águia não, voa alto, é bela, e é assim que nós podemos viver uma vida financeira. Ok, você pode adquirir esse livro ou os demais livros do pastor Ivonil Teixeira pelo endereço virtual www.ivonilteixeira.com.br. Depois do intervalo, você vai acompanhar o quadro Feminina com a pastora Leila Paz. Continue com a gente no programa Viva com Propósitos. Você está assistindo Viva com Propósitos. Estão sabendo de alguma coisa? Parece que vai rolar uma festinha aí, muita farra, bebida. Quer saber? Eu não sei, cara, o que vai rolar, mas eu vou estar lá, dia 2 e 3 de novembro, não perco isso por nada. Mas e aí, você vem junto? Você está assistindo Viva com Propósitos. Com vocês, Feminina. Nossa, como é bom abrir janela, né, gente? Abrir tudo, deixar a luz entrar. Conta a história, eu estava lendo no livro desses, que tinha uma mãe que tinha muita dificuldade de acordar seu filho para ir para a escola, muita mesmo. O menino levava um tempão para abrir os olhos, depois levava um tempão para sair da cama, era um menino novinho, de uns 7 anos de idade mais ou menos, e todo dia de manhã aquela luta, né? Você conhece a história, não conhece? Você que é mãe já de uma turminha, como é difícil a criançadinha que estuda cedo, estuda de manhã, levantar quando ainda está escuro, né? Aquela história toda. Pois bem, ela continuou contando que lá pelas tantas, num certo dia, o próprio menino teve uma ideia. Ele decidiu dormir com as janelas abertas. O próprio garotinho. Aí o que aconteceu? Conforme o dia foi amanhecendo devagarzinho, aquela luz gostosa ia entrando e ia acordando ele suavemente. O que acontecia? Essa mãe passou a chegar no quarto do menino e já encontrar ele trocadinho de uniforme prontinho, só esperando o café da manhã. Ele mesmo já tinha acordado, já tinha levantado, já tinha se arrumado. Não é lindo isso? Muito gostoso, né? A diferença que a luz faz quando ela entra pela casa da gente, pela vida da gente. Isaías 61 fala o seguinte: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, a glória do Senhor vai ser revelada. Levanta-te, né? É o verbo desse versículo tão precioso da palavra de Deus. Princesa, eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. Existe uma luz disponível para você. Existe uma presença forte e poderosa, tão forte e poderosa quanto o sol que brilha lá fora nesse dia. A presença forte de Jesus, ela está disponível para você, mas Jesus precisa que você tome uma atitude. Jesus precisa que você se levante e que você abra as janelas da sua vida para que a luz dele penetre em todos os cantinhos da sua vida. E assim você possa despertar com muito mais facilidade para as coisas lindas que ele tem para você. Eu preciso te desafiar hoje. Eu não sei se você está num quarto escuro, ou de luta, ou de depressão, ou de aperto financeiro, ou de umas
uma complicação muito grande no trabalho. Eu não sei se tem algum quarto escuro fechando as suas esperanças, não permitindo que a luz de Jesus entre. Eu te desafio a se levantar, a pegar as suas mãos e abrir as cortinas escuras dos problemas, para deixar a luz de Cristo penetrar, em seja o que for. É luta com teu filho, deixa a luz de Jesus entrar. É luta com teu marido, luz de Jesus. Imagina mesmo essa cena, a luz de Jesus chegando e invadindo todas as coisas na sua vida, no seu coração, na sua casa, no seu quarto, no seu escritório. Jesus Cristo de Nazaré é tão forte e poderoso quanto o sol. E a palavra de Deus diz que onde essa luz está presente, as trevas caem, amiga. As trevas caem. Por isso eu vou repetir para você, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor brilha sobre a sua vida. Sabe? Não se deixa tomar pela escuridão hoje. Não se deixa fechar num quarto escuro e sem esperança hoje, mas abre as cortinas do teu ser para a luz de Jesus penetrar completamente na sua vida e fazer toda a diferença, para que todo o poder dele se manifeste no seu coração e na sua vida de uma vez por todas. Tá bom, princesa? Esse é o meu recado, que a luz do Senhor brilhe forte e poderosa sobre a sua vida hoje, amém? Um abração, até breve. Obrigado por continuar com a gente. Eu quero perguntar para o pastor Ivonildo, que hoje é o nosso convidado especial. Ele é especialista em finanças, à luz da Bíblia. É a finança que dá certo. Pastor Ivonildo, deixa um conselho para as pessoas que estão assistindo para que possam desfrutar individualmente, como empresa, como família, o segredo da prosperidade financeira. O segredo para nós vivermos uma vida saudável, financeira, ela está embasada no livro dos livros que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Salomão, o filho do rei Davi, que foi o homem que mais doou, que mais presenteou na história bíblica, ele ensinou para o seu filho esses princípios e certamente ele os aprendeu a ponto de Deus confiar em Salomão a maior riqueza de todos os tempos. Diz a palavra que antes de Salomão e depois de Salomão ninguém mais seria tão próspero no sentido de recursos, no sentido de bens, no sentido de dinheiro. E Salomão ele deixa alguns segredos práticos para nós. Ele diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ele nos mostra que se nós começarmos a honrar a Deus com aquilo que pertence a Deus, que são as suas primícias, os seus dízimos, e no capítulo 11 de Provérbios, que é o seu livro, versículo 24 e 25, ele diz: a alma generosa prosperará. Se você é empresário, se você casal, se você, meu amigo, se você é minha amiga, se você que é um funcionário, deseja viver uma vida próspera, aprenda a dividir, a partilhar, a compartilhar, a se dar para as pessoas, a se dar para si mesmo e, acima de tudo, a investir no reino que jamais será abalado, o reino de Deus. Quando você serve a Deus, quando você ama a Deus de todo o seu coração e o honra com as primícias de tudo que você conquista, que Ele lhe dá, e quando você começa a ser um doador, você será uma pessoa vitoriosa. Deus o abençoe. Um abraço no seu coração, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Ivonildo. Vamos agora ao quadro Mega Voz com o pastor Marcos Madalena. Aí, galera, está na sua tela o Mega Voz. E a palavra de hoje é compaixão. Você tem acompanhado o que tem acontecido no nosso país. É simplesmente a maior tragédia na nossa história. Uma tragédia sem precedente. Talvez também uma das maiores tragédias de causa natural do mundo.
essa enchente que aconteceu no Rio de Janeiro, com deslizamento de terra, com tromba d'água. Chega a quase 1.000 o número de mortos, hoje já passa de 700 e várias pessoas desaparecidas. Eu fui até lá, conversei com pessoas, vi pessoas que perderam casas, vi pessoas que perderam familiares e foi uma experiência tão marcante, tão forte para mim. Eu não sei como você tem visto essas notícias na TV. A verdade é que essas notícias vêm, elas ficam nas telas dos nossos jornais. Onde você liga, você pega um noticiário na TV, você pega um jornal na banca, ou mesmo você acessa a sua internet. Está lá na primeira página, as fotos, e toda hora você se depara com a notícia. Mas a verdade é que o tempo passa e você não vai mais ouvir falar e a vida daquelas pessoas vai continuar. Nós muitas vezes encaramos essas notícias apenas como uma estatística, número de pessoas que morreram. Apenas como algo que vem e que passou, e se não afetou a sua vida, isso na verdade não tem tanto impacto assim. Mas eu acredito que nós precisamos olhar e ver essa situação de uma forma diferente. Essa situação nos ensina, essa situação também é uma oportunidade de mostrar compaixão. Nós vimos ali toda hora um caminhão, toneladas e toneladas de alimentos, de donativos, de água chegando, e é muito bonito ver isso acontecendo, porque as pessoas se compadecem de alguma forma. Mas teve algumas histórias que de fato me chamaram a atenção. Por exemplo, o Cristiano. Esse rapaz, ele perdeu 5 pessoas da sua família. Ele perdeu uma parte significativa da sua casa. E ao invés de eu encontrar uma pessoa chorando, se lamentando, encontrar uma pessoa reclamando da vida, colocando a culpa em Deus, eu vi uma pessoa disposta. Eu vi uma pessoa que sepultou seus familiares e começou a olhar para a dor de outras pessoas. Isso mesmo, ele estava na casa de gente que tinha perdido outras coisas. Ele estava tentando amparar outras pessoas. Ele encontrou forças para ajudar outras pessoas. Eu não sei que tipo de tragédia tem acontecido na sua vida. Eu não sei que tipo de situação você tem passado. Talvez a maior tragédia é um prejuízo familiar, o rompimento de uma família há muito tempo. Talvez seja uma situação emocional, a perda de alguém, uma enfermidade, problemas de relacionamentos, desemprego. Eu não sei qual é a sua situação. Aristóteles, ele dizia o seguinte, que compaixão é você simplesmente olhar na frente e perceber que amanhã aquela pode ser a sua situação. Quando nós passamos pela situação, aquilo é o fim do mundo. A sua casa pode estar em pé, você pode ter um dinheiro na conta, você pode ter um emprego hoje e você está reclamando por causa de um problema emocional. E o seu problema é o pior de todos. Mas, na verdade, se você olhar para a pessoa do lado, você vai sempre encontrar uma situação para mostrar compaixão. E se você pensar da seguinte forma, amanhã essa pode ser a minha situação. Amanhã eu posso estar passando por isso que essas pessoas estão passando. Amanhã eu posso estar enfrentando uma tragédia na minha vida. Você será capaz de olhar a sua situação de uma forma diferente e também você será capaz de ajudar outras pessoas. Eu tenho certeza que os nossos relacionamentos, a nossa vida familiar, nossa vida profissional, a nossa vida como um todo pode ser muito melhor se esse amor atingir o nosso coração, se nós olharmos para as pessoas com esse olhar de compaixão, de igualdade, de humildade, reconhecendo a fragilidade da vida. Então eu quero te convidar a participar desse momento de uma forma realmente mostrando compaixão para as pessoas. Quero reforçar o nosso pedido que temos feito aqui de você doar alimentos, doar água, doar, por exemplo, material para cestas de crianças que são diferentes, uma fralda, um suquinho, algum leite diferenciado e você ajudar de fato essas crianças. Você pode ajudar também as pessoas que perderam colchonete, perderam travesseiro, roupa de cama, mesa, banho e o telefone da ABAP está aí na sua tela. Então participe com a gente desse momento e você fará a diferença e vai demonstrar compaixão para as pessoas. Fica aí o nosso recado. Valeu, galera! Olá, esse é o Adolescência Normal, um quadro onde nós conversamos sobre a adolescência, essa fase tão importante da vida.
eu espero poder compartilhar contigo alguns princípios bíblicos, algumas orientações para te ajudar no relacionamento com seu filho adolescente. Se você quiser participar conosco, você pode enviar um e-mail para adolescencia@vivacompropósitos.com e enviar sugestões, comentários, perguntas, e nós vamos poder interagir também aproveitando esse recurso do e-mail. Hoje eu quero começar lendo um texto bíblico, Provérbios 22, versículo 6. Lá está escrito o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Um texto muito conhecido da palavra de Deus, um texto que fala a respeito da responsabilidade de você, pai, você, mãe, você responsável por um adolescente, instruir o seu adolescente, instruir o seu filho, educá-lo, conduzi-lo num processo de busca pela sua identidade, de busca pelo seu lugar nesse mundo. Aliás, a principal tarefa da adolescência é exatamente essa, a busca pela identidade. O adolescente ele está buscando o tempo inteiro a sua identidade. Esse adolescente tem dentro dele algo mais explosivo do que a própria dinamite, a puberdade. A puberdade está acontecendo, o adolescente está passando por essa fase, e essa fase é uma fase de grandes mudanças. Mudanças físicas, mudanças emocionais, mudanças de valores morais, mudanças das mais variadas. Em alguns momentos, esse adolescente tem até crise pessoal, crises em relação a si mesmo. Ele mesmo não se conhece em alguns momentos. E esse adolescente, então, ele está querendo uma resposta para a grande pergunta da vida, que é: quem eu sou? Quem sou eu? Qual é o meu lugar nesse mundo? O adolescente está buscando a resposta para essa pergunta. Ele quer se encontrar, ele quer descobrir o seu espaço nesse mundo. E quando esse adolescente ele não consegue descobrir o seu espaço, ele não tem uma resposta apropriada, ele não encontra uma resposta apropriada para essa pergunta, ele muda a pergunta. Em vez da pergunta quem sou eu, ele começa a perguntar como estou me saindo. Ou seja, em vez de buscar uma identidade, encontrar sua identidade, ele começa a buscar aceitação no seu desempenho. Presta atenção nessa frase, olha que interessante. Para o adolescente que nunca consegue adquirir uma identidade integral, o mundo se torna um palco. Na vida adulta, trocará de papel para agradar quem estiver por perto. O modo de se vestir, de falar, de pensar e de sentir será para ganhar a aprovação de quem ele quer impressionar. Assim, nunca sentirá a sensação de segurança nem o poder da autoestima. Muito forte isso, né? O adolescente, então, ele está buscando a sua identidade. Você, pai, você, mãe, precisam ajudá-lo a que ele consiga encontrar a sua identidade, ajudá-lo a encontrar respostas para essa pergunta: quem sou eu? Uma forma muito interessante de ajudá-lo nesse processo é respeitar os seus questionamentos. O adolescente ele precisa questionar, ele precisa encontrar respostas. E você, pai, você, mãe, podem ajudá-lo nesse processo. Uma boa formação de identidade, ela segue um padrão comum. Normalmente o adolescente identifica-se com as pessoas que ele admira. Ele tem os seus referenciais e ele vai buscar imitá-los. Esses referenciais podem ser artistas de televisão, podem ser jogadores de futebol, podem ser amigos, mas em especial é no pai e na mãe que o adolescente encontra os maiores referenciais para a sua vida. Então, pai, mãe, eu gostaria de incentivá-lo a conversar mais com seus filhos, a poder abrir mais espaço para que ele possa questionar, para que ele possa abrir o seu coração e ajudá-lo nesse processo de busca pela sua identidade. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas a gente pode continuar esse papo pela internet. Você pode enviar um e-mail para adolescencia@vivacompropósitos.com e a gente pode continuar lá esse bate-papo. E eu quero deixar um convite. Todos os sábados nós nos reunimos com os adolescentes a partir das 19 horas no Campus Colina, da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. Você pode enviar o seu filho para poder aprender ali princípios bíblicos a respeito da vida e eu tenho certeza que isso vai ajudá-lo muito na construção da sua identidade. Todos os sábados às 19 horas com ônibus gratuitos saindo da Primeira Igreja Batista ali na Avenida José Longo, 1595, às 17h30, 18 horas e 18h30.
Obrigado por ficar comigo durante esse quadro, que Deus continue te abençoando muito. Obrigado por continuar conosco. Obrigado, Ian, por essas dicas tão importantes. Nosso assunto de hoje, basicamente, no Viva com Propósitos, na entrevista especial com o pastor Ivanildo Teixeira, falamos sobre o segredo da prosperidade financeira. Você pode adquirir no endereço virtual abaixo essa série de mensagens que o pastor Ivanildo aplicou e vai encerrar agora no dia 31, na próxima segunda-feira. Você pode adquirir todas as mensagens por esse endereço. E também pode adquirir essa mensagem que eu preguei no início dessa série, Derrote Mamon. E eu tenho certeza que você vai ampliar o conceito sobre esse tema tão importante para a sua vida e para a sua família. Quero terminar o programa deixando uma palavra para o seu coração, que está no Salmo 34, versículo 8. Abram a boca e experimentem. Abram os olhos e vejam como o Eterno é bom. Abençoados são os que correm para Ele. Salmo 34, 8. O segredo da prosperidade é se voltar para Deus e prová-lo, porque Ele é bom. Eu quero fazer uma oração abençoando o seu dia e a sua semana. Senhor, em nome de Jesus, que cada pessoa que esteve conosco nesse programa possa encontrar paz, possa encontrar o verdadeiro amor que está em Cristo Jesus e também o segredo da prosperidade. Eu abençoo cada pessoa, eu abençoo cada família. Em teu nome, Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Ivanildo Teixeira. Prazer, pastor. Até o próximo programa Viva com Propósitos. Que Deus o abençoe ricamente.